Chega junto que eu vou lançar a braba, martelo batido, aqui no Ninho do Urubu. Tite vai com escalação alternativa para o clássico com o Botafogo pelo Brasileirão, pensando na partida de volta pelas oitavas da Copa Libertadores, na altitude de La Paz, na próxima quinta-feira. Escolhido o substituto de Wesley. Avançadas negociações com Vitinho, do Burnley, da Inglaterra. Por falar em Inglaterra, já existe um plano B, caso não avance a negociação com Southampton pelo argentino Carlos Alcaraz. E aberta a negociação para trazer de volta Michael, que conquistou mais cedo a Supercopa Saudita. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone. Assim você não perde nenhuma de nossas publicações e todos os dias temos as principais informações com as notícias mais quentes do Mengão. E hoje, lamentavelmente, um dia muito triste para toda a comunicação e, por que não dizer, para todo o país. Com o falecimento de Cenoura Bravanel, Silvio Santos, aos 93 anos, vítima de H1N1, ele acabou nos deixando. Depois de décadas de contribuição para a comunicação brasileira, o maior comunicador da história do Brasil, aliás, um dos maiores brasileiros da história do nosso país. O Flamengo, inclusive, emitiu nota oficial em pesar pelo falecimento de Silvio Santos, apesar de tricolor aqui no Rio de Janeiro, ele que é carioca, né, faleceu em São Paulo e torcia pelo Fluminense. No entanto, Flamengo decretando também luto. E, inclusive, a CBF, em todas as competições organizadas pela entidade, em todos os jogos, será respeitado 1 minuto de silêncio, incluindo a 23ª rodada do Brasileirão e o clássico de amanhã, às 6h30 da noite, no Engenhão, entre Botafogo e Flamengo, também será respeitado 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Silvio Santos. Fica aqui também a nossa consternação. Eu sou fã do Silvio, aliás, não era, continuo sendo fã do Silvio Santos. Aliás, que ano difícil, hein? A gente tá perdendo muita gente importante, meu Deus do céu, né? Mas, infelizmente, é cruel, mas é uma realidade. A vida continua pra gente, né? E a gente tem que tocar a vida. Aqui, acontecendo o último treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o confronto de amanhã com o Botafogo. E o técnico Tite tomou uma decisão. Vai com uma equipe alternativa e preservar alguns atletas para este compromisso. Antes que a galera já reclame pelo fato de entrar com uma equipe reserva para um jogo que será uma partida importante, afinal de contas o Botafogo é líder da competição, 2 pontos à frente do Flamengo, é um confronto direto pela liderança. O Flamengo é terceiro colocado, na vice-liderança encontra-se o Fortaleza, mas a gente tem que levar em consideração que também tem uma partida importante na quinta-feira, na altitude de La Paz, e não será assim, vamos poupar os jogadores, vamos descansar os atletas. Não. Houve uma reunião envolvendo a fisiologia, a preparação física e o departamento médico para discutir individualmente a condição de cada atleta. Inclusive, trouxemos essa informação em primeira mão das condições do De La Cruz e do Gerson, que já estavam além do limite da fadiga extrema. Tanto é que terminaram completamente exaustos a vitória por 2-0 diante do Bolívar na última quinta-feira no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Levando em consideração que o próximo jogo, na próxima quinta, é na altitude de La Paz, com isso há uma avaliação do elenco e o Flamengo precisa contar com seus atletas no melhor de suas condições, até por conta de todos os desfalques, né? Até agora, já se somam 4 jogadores entregues ao departamento médico. Matias Vinha, Everton Cebolinha, que só voltam no ano que vem. Pedro e Gabigol foram constatadas lesões musculares nos atletas ontem. Hoje eles já começaram o trabalho de recuperação, tratamento intensivo aqui no Departamento de Saúde e Alto Rendimento, Departamento Médico, no Ninho do Urubu. Mas estão fora das próximas 5 partidas, pelo menos, do Flamengo. Gabigol, inclusive, deve desfalcar o rubro-negro por um período um pouco maior. Pedro, a lesão é um pouco menos complicada. A princípio, conseguirá retornar após o intervalo para a data FIFA. Aliás, data FIFA que poderá tirar 8 jogadores do Flamengo. Ao todo, são 4 atletas que estão na pré-lista do técnico Dorival Júnior, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, além de Gerson, meio-campo, e o atacante Pedro. Todos eles podem ser convocados, mas não acredito que o Dorival vá chamar os 4. Acredito que no máximo 3 desses jogadores devem ser convocados. Muito embora o Fabrício Bruno, quando for convocado, se for convocado,
já como jogador do Rennes da França. Nos próximos dias o Flamengo já deve definir aí todas essas situações. A única pendência que ainda havia era o fato que o Rennes tem que arcar com o mecanismo de solidariedade. O Cruzeiro, né, que é clube formador do Fabrício Bruno, tem que receber um percentual do atleta, algo em torno de 4%, 5%. E esse pagamento caberá ao Rennes, não ao Flamengo. Isso estava sendo discutido, né? E os outros 4 jogadores, o Eric Pulgar, pela seleção chilena, e também 3 atletas da seleção uruguaia, De La Cruz, Varela e também Arrascaeta. Matias Vinha está fora e, por isso, obviamente, não será convocado. Mas o Flamengo, portanto, podendo perder 8 de seus jogadores durante a data FIFA. Com esse surto de lesões, o medo é justamente perder um jogador importante nessas partidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Do outro lado do Botafogo, também devem acontecer alterações, já que o técnico Arthur Jorge também está preocupado com o jogo de volta, diante do Palmeiras na quarta-feira, que será no Allianz Parque. O Botafogo venceu por 2-1, leva a vantagem mínima do empate para a capital paulista, e a tendência é de que até 5 jogadores sejam poupados para esse compromisso. Ou seja, o Botafogo também não vai com força máxima, a despeito da importância da partida. É uma disputa direta pela ponta de cima da tabela de classificação, mas o calendário complexo e confuso do futebol brasileiro acaba causando essas distorções e, portanto, poderemos ter aí um clássico com as equipes sem as suas respectivas forças máximas. De La Cruz, portanto, não deve ficar nem no banco de reservas, o mesmo acontecendo com o Gerson. Alan, que não irá para La Paz, ele que tem uma situação biológica que inclusive coloca em risco a sua vida para jogar na altitude, ou seja, não vai subir o morro, portanto, a tendência é de que seja titular na partida de amanhã, embora a galera esteja na bronca com o atleta. Mas e você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato de quem produz para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto da produtora. A Green Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia imediata de até 15% na sua conta de luz, que a gente é obrigado a pagar todo mês. Imagine isso ao longo dos anos ou décadas, olha quanto você está deixando de economizar. Então não perca tempo, entre agora em contato com Vitor Almeida, representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso, através do Zap no DDD 21 972 996633 ou no link que está no comentário fixado aqui no vídeo. A Green Energy, energia solar para todos. E agora falando do mercado da bola, já que o Flamengo tem um plano B para o Carlos Alcaraz, meio-campo que atua no Southampton, da Inglaterra. O rubro-negro, segundo o portal GE, ofereceu 18 milhões de euros entre fixas e variáveis para a contratação imediata do jogador. O clube inglês fez uma contraproposta pedindo 25 milhões de euros, ou a inclusão de um jogador da base, o zagueiro Iago do Sub-20, ou Vitor Hugo, que apesar de ainda ter idade Sub-20, desde 2022 está integrado à equipe de profissionais para completar essa diferença de 7 milhões de euros entre o que o Flamengo ofereceu e o que o clube pediu. O Flamengo não tem a intenção. Primeiro, que o Flamengo quer aproveitar o Iago. Segundo, que acredita que Vitor Hugo vale bem mais do que 7 milhões de euros. As negociações prosseguem. Lembrando que o Alcaraz já é um plano B, né? Porque não houve um avanço na negociação com o Claudinho, do Zenit, da Rússia. Então, na verdade, esse que eu vou trazer agora é um plano C, jogador que inclusive foi sondado pelo Flamengo no início do ano. Naquela época, o Futebol Clube do Porto não quis negociá-lo. Trata-se de André Franco, atleta que tem características muito parecidas com Carlos Alcaraz, embora, no meu entendimento, o português seja um pouco mais de marcação e um pouco menos de criação, mas o jogador chegou a ser aproveitado nesse início da temporada 2024-2025 pelo Porto. Foi titular na Supercopa de Portugal e atuou 2 vezes saindo do banco de reservas na Superliga Portuguesa. Inclusive jogou 16 minutos contra o Santa Clara na vitória fora de casa do Porto na segunda rodada do Campeonato Português. Embora tivesse sido tratado no início do ano como inegociável, o atleta, que chegou a ser afastado do elenco já no final da temporada passada pelo treinador Sérgio Conceição e até disponibilizado no mercado, foi reintegrado ao elenco neste ano.
No entanto, o Porto estaria disposto a negociá-lo por 4 milhões de euros, valor que pagou para tirar o jogador do Estoril em 2022. O Flamengo pode retomar, portanto, essas negociações caso esgote as tratativas com o Southampton e não consiga chegar a um acordo, portanto, com o clube inglês. Repito, só será retomada uma negociação com o André Franco caso o Flamengo fracasse na tentativa de trazer o jogador argentino. O Flamengo acredita que pode chegar a um denominador comum e conta agora com a boa vontade do Alcaraz. A princípio ele queria permanecer na Europa, mas ele já começa a ver com bons olhos o retorno para o futebol sul-americano. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like e também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E agora também estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades do canal no YouTube e da fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo, que segundo o portal Revista Colorada, estaria adiantado das negociações para trazer de volta Vitinho, lateral direito revelado pelo Cruzeiro e atualmente no Burnley, da Inglaterra. Ele que teve uma passagem também pelo futebol belga, pelo Bruges, né? Foi negociado pelo Cruzeiro em 2018 e em 2022 adquirido pelo clube inglês, que foi recentemente rebaixado da Premier League. No entanto, começou muito bem a Championship, a segunda divisão inglesa, inclusive com direito à goleada e uma excelente atuação do Vitinho. Em 2 partidas, nos 2 jogos iniciais, na temporada 2024-2025, o atleta tem 1 gol e 1 assistência. Não deixam de ser números fabulosos para um lateral direito. Ele que no mês passado completou 25 anos de idade e não descarta essa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro para atuar pelo Flamengo. Segundo a Revista Colorada, o Internacional também havia despertado o interesse na contratação do jogador, depois da saída do Cruzeiro, e retornou para o futebol argentino. E com isso, tentou a contratação do Vitinho, mas esbarrou justamente na informação que recebeu que o Flamengo não só já estava negociando com o atleta, mas cujas negociações já estavam bastante avançadas. Entre o Flamengo e o jogador já estaria tudo acertado, período de contrato, multa rescisória e o salário que será mantido. Ele hoje recebe o equivalente a um pouco mais de 1 milhão de euros atuando, portanto 1 milhão de libras atuando na Inglaterra, ou seja, pouco menos, né, cerca de 7 milhões de reais, ou seja, algo entre 500 e 600 mil reais mensais. O Flamengo está disposto a pagar esse valor que está dentro da realidade rubro-negra. Eu acho até um salário considerado alto, mas dentro daquilo que o Flamengo paga alguns jogadores até no banco de reservas, né, está dentro da realidade orçamentária do Flamengo. Lembrando que Vitinho é alternativa à venda de Wesley. O Flamengo já sacramentou a negociação para a transferência do atleta à Atalanta, da Itália. Inclusive, acredita-se que após a realização da segunda partida das oitavas de final, ele deverá seguir para a Europa, inclusive os dirigentes do Flamengo também vão, né? E vão até aproveitar justamente para acelerar essas contratações. Ou seja, o Flamengo já está atrelando o nome de um jogador para a posição, para o lugar do Wesley, para repor justamente as alternativas do técnico Tite para a função de lateral direito. Portanto, Vitinho, lembrando que o Burnley estaria exigindo algo em torno de 8 milhões de euros por sua negociação. No entanto, pode aceitar bem menos do que isso, entre 5 e 6 milhões de euros para liberar de maneira imediata o atleta. E você, o que acha? Vitinho seria uma boa contratação para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E ainda sobre o mercado da bola, o Flamengo que abriu negociação para a contratação de Michael. O jogador já se despediu do Al Hilal. Ontem ele publicou uma foto com a camisa do clube, explicando que seria a sua última oportunidade entrando em campo pelo clube saudita na partida de mais cedo, em que o Al Hilal atropelou o Al Nassr, sem Neymar, hein? O Al Hilal fez 4-1 em cima do rival, com direito
a Mitrovic, né, Milinkovic também, destruindo Malcom, né, fez o 4º gol da equipe saudita. Aí o 4º título, hein, do técnico Jorge Jesus. Após esta partida, o Al Hilal vai precisar abrir mão de um dos estrangeiros para poder inscrever Neymar, que está em reta final de recuperação da lesão que ele contraiu com a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E com isso, o Michael, que tem contrato até junho do ano que vem, será sacrificado. O Al Hilal está aberto a propostas para a contratação do atleta. O Flamengo já procurava um ponta-direita, Michael, apesar de canhoto, vem jogando pelo lado direito, no Al Hilal, pelas mãos do JJ, e inclusive como também já se notabilizou pelo lado esquerdo, tanto no Goiás quanto no próprio Flamengo, em sua passagem entre 2020 e 2022, seria uma alternativa à ausência de Everton Cebolinha, que, lesionado, inclusive passou na última quarta-feira por uma cirurgia para a reconstituição do tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo, só volta no ano que vem. Portanto, Michael, 28 anos de idade, informação trazida pelo nosso colaborador Bruno Lemos, já iniciou negociações com o Flamengo para o seu retorno ao futebol brasileiro. Vale destacar, né? Se ele vai bater pé mesmo desse negócio de ganhar 2 milhões por mês, né? Devagar, hein, Misha? Vamos baixar aí, hein? Devagar com andor, que o santo é de barro. Além do Flamengo, outros clubes brasileiros, como Cruzeiro, Corinthians e Grêmio, também têm interesse na contratação do atleta, além de clubes sauditas, que também desejaram a contratação do jogador, que é agenciado pelo empresário Eduardo Maluf. E, aliás, por falar em Grêmio, Mengão, do Sub-20, venceu o Grêmio pelo Brasileirão da categoria, de virada, fora de casa, em Eldorado do Sul, e assumiu a vice-liderança, 1 ponto atrás do Palmeiras. Parabéns ao Mengão, é muito importante essa vitória, porque o Flamengo era 3º colocado, e no emparceiramento, nas quartas de final, existe a fórmula de disputa é diferente no Brasileirão Sub-20. Quanto mais bem colocado o clube, teoricamente, ele pega uma equipe mais fraca, né? O primeiro colocado pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim por diante. Parabéns aí ao excelente trabalho do Felipe Luiz, que vai comandar a equipe daqui a uma semana, hein? No Maracanã, se Deus quiser, estaremos lá para transmitir a grande decisão do Intercontinental entre Flamengo e Olympiacos, o Mengão podendo conquistar o título mundial da categoria Sub-20. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!